Olá, meus amigos, companheiros de estudos e reflexão dos Evangelhos de Jesus. Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho e Vida, Sala Virtual Maria de Nazaré. Rogamos neste momento a assistência dos bons espíritos, dos nossos anjos da guarda e guias protetores, suplicando a intuição, a orientação, o discernimento, para que possamos, nestes instantes de reflexão, tratarmos de cuidar da nossa saúde mental, das nossas emoções e de uma melhor qualidade de vida. E é pensando em tudo isto, meus amigos, mas sobretudo pensando nas questões que dizem respeito à infância e à juventude, que vimos na noite de hoje falar mais diretamente ao coração das mães. As mães que têm os seus filhos adoecidos, as mães que trazem filhos ainda com limitações, as mães que lutam, que choram por melhores dias na terra, em busca de educação, de saúde, de bem-estar social e espiritual. Esta é a grande verdade de todos nós. Qual é a mãe que não quer ver o seu filho feliz, contente, bem encaminhado na vida? Nós acreditamos que todo o coração de mãe pulsa de felicidade ao ver o filho crescer, sendo educado, tendo uma formação profissional, criando e constituindo famílias. E assim a gente vai vivenciando dia após dia um processo educativo e evolutivo cada vez melhor. Esta seria e será a meta de todos nós, não é? Sobretudo de todas as mães. Mas o que nos chama a atenção nesse instante é justamente sobre o questionamento que vem fazendo também nos dias atuais, educadores, pessoas que estão voltadas para a orientação dos jovens sobre o que está acontecendo no momento atual. Vivemos um marco existencial cujo contexto socioeducativo da juventude deixa a desejar. E as notas que nos chegam, meus amigos, não são nada alvissareiras. São tristes, mesmo porque nós não estamos olhando só o que está à nossa volta, o que acontece dentro do nosso lar. Nós estamos ainda muito preocupados com o que está acontecendo lá fora, no mundo, na sociedade. E o que é esta apatia dos tempos modernos? Essa nuvem de tristeza e de interrogação vem nos dizer é que estamos apenas cuidando do nosso bem-estar material. É que estamos olhando só aqueles que estão à nossa volta. Quando assim o fazemos? Quando assim o fazemos? E veja lá, existem pais, mães absentes, quer dizer, ausentes psicologicamente. Mas isso aqui não é a questão neste momento. Mas o que é que nós estamos vendo o quê? Diante dessa leitura da realidade, nós precisamos olhar mais com bons olhos e criar algumas linhas de ação que favoreçam esse trabalho, essa ajuda à juventude atual. E quando falamos em juventude, falamos em criança, falamos em infância. E por que a juventude? Porque a juventude é o futuro de uma nação.
não se fazem homens e futuros de uma nação, de um país, com velhos idosos que já estão saindo da sua tarefa, que já estão retornando. E sim, com jovens atuantes, bem autocentrados e que sabem o que quer. Mas o que nos choca é que dados têm chegado do grande índice de suicídio nessa fase infanto-juvenil. Suicídio. O que é um suicídio? É uma morte. E é uma morte só de um corpo físico? Não. É a morte de um personagem. De um personagem que se desencantou da vida. De um personagem que não deseja mais estar com os seus. Embora ele tenha pai, mãe, família, ele não está se sentindo bem e ele quer fugir da realidade. Esta é a grande verdade. Porque todos aqueles que buscam a porta do suicídio não querem morrer, meus amigos. Não querem morrer. Querem apenas se libertar do sofrimento. E é o que nós estamos vendo, uma juventude sofrendo e saindo do mundo. E se estão saindo do mundo, é porque o mundo e a sociedade não os está acolhendo como devia. Então, nós vamos ver que na Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, aponta que a probabilidade de casos de suicídio entre adolescentes no país, veja bem, aqui no Brasil, teve um crescimento maior do que em outras faixas etárias. Então, os mais expressivos casos de suicídio estão entre as faixas de 12 e 19 anos. Entre a adolescência menor e a adolescência maior. Saindo da meninice. Meu Deus, pasmem. Então, eles fizeram uma averiguação, um levantamento, do ano de 2000 a 2019, o número de casos de suicídio no Brasil subiu 43%. Nós fomos ver agora e verificar na Fiocruz, no dia 2 de fevereiro de 2004, que aponta as taxas de suicídios e autolesões aumentam no Brasil. Mas, meus amigos, são dados atuais. Embora a gente não veja, embora a gente não sinta, embora a gente não perceba e nem esteja interessado, olha o que é que diz a pesquisa. O suicídio é a terceira maior causa de morte entre jovens no Brasil. No Brasil. A terceira maior causa de morte entre jovens. Então, o Brasil registra mais de 30 por dia e 12 mil ao ano. É claro que eles começaram a reforçar depois da campanha do Setembro Amarelo. Então, o que é que a gente percebe? Podemos evitar? Podemos sim. Podemos criar e solicitar políticas públicas que favoreçam o bem-estar físico, psíquico e espiritual dos jovens. Isso é fato. Atendimento psicológico, educação no ensino fundamental, educação para o trabalho. E o que nós estamos vendo é um sistema educacional falido. E as famílias que educam seus filhos estão fazendo com muita dificuldade. Nós não estamos falando aqui do pessoal que tem dinheiro, que isso aí é uma parcela bem pequena ainda. Então ele diz mais, é preciso que diante deste quadro de sofrimento e de dor, nós estamos vendo que além dos fatores familiares, além dos fatores genéticos, psíquicos, e eu diria dos antecedentes anímicos e espirituais que esses jovens trazem consigo, existem também famílias.
com total sentimento de anomia. Não existe valores na família. Os jovens fazem o que querem, estão perdidos muitas vezes, numa fase delicada de transição e que é muito importante que se firmem estes valores. Então, dizem os estudiosos, inclusive hoje, nós tivemos a felicidade de ouvir aquele doutor Cury falando, o grande psiquiatra. Ele tem um trabalho de atuação em venda dos seus livros em mais de 40 países. E ele diz, cuidem das redes sociais, tirem os seus filhos da internet, mas não é uma imposição. Ele diz, faça de um modo elegante. Então, se você dá para uma criança um celular, você também estipula 2 horas no celular, né? Na fase maior, já de adolescência, 4 horas, nós estamos vendo que jovens estão 12 horas seguidas nas redes, nas internets. E o que se passa dentro do seu próprio lar. Então, eles estão a nos dizer, acompanhe e exerça a vigilância constante da vida digital do seu filho. Vocês estão percebendo? Estão entrando nos nossos lares, estão largando o que eles querem, o que bem querem. Programas são organizados para dizer para você o que é que você precisa fazer, o que é bom para você. Embora a gente saiba que nós temos um elemento aí de grande valor, uma ferramenta, que é a internet, a rede social, o mundo digital. Então vamos utilizar a nosso favor. E vamos orientar para que os jovens também o façam. Então, além dessa vigilância, o Dr. Augusto Cury falou muito, inclusive, nesta taxa de suicídio. Há um desamparo muito grande. Há um sofrimento e uma solidão desses jovens, porque não se estabelece mais diálogos dentro dos lares. Ninguém ouve ninguém, é só a coisinha assim, ó, o celular. Às vezes você está falando com alguém, me dá agonia, quer falar e a pessoa está aqui no celular, e você fica falando com quem? Que absurdo, não estamos exagerando, porque eu volto a dizer, hoje o Dr. Cury falou nas mesmas coisas que nós estamos falando. 43% índice de suicídio. Ele repetiu hoje à tarde. E ele fala aqui esta importância da família, o elogio e o valor do jovem, a presença atuante dos pais, da família, orientando os filhos, inclusive nas dificuldades. Os nossos filhos precisam aprender a vivenciar limitações. Não vamos liberá-los de todas as dificuldades, de todos os desapontamentos. E por que não? E por que não? Não se frustram crianças nem jovens dizendo para eles a verdade e explicando o porquê das coisas. É assim que nós vamos entrar nessa linha de ação. Vigilantes, amorosamente companheiros, mas severos no que tange a seleção de valores dentro do nosso lar, com nossos filhos, porque são destes que nós vamos responder pela educação. Então, demais, o Brasil é o segundo país com maior índice de violência na internet. Gente, não é violência só de matar, não. É violência moral. É violência pornográfica. É violência em todos os sentidos que a gente vê na internet. Bullying e tantas outras mais.
E diz estes mesmos profissionais nas redes sociais que existem escolas aí como em São Paulo, o doutor Cury também falou que em São Paulo o índice também de suicídio está muito grande. Tem dados aí, busquem lá na internet o vídeo que esse profissional está orientando pais e educadores. O que precisam saber para orientar os jovens. E ele fala na realidade, inclusive lá em São Paulo. Escolas que tiveram que aplicar medidas disciplinares a uma faixa de 30 alunos em decorrência de conteúdos de baixo teor, né, moral, em programas da internet, em grupos de zap, de WhatsApp. Imagine. Aí se pergunta, onde estão esses pais? Onde estão os responsáveis diretos por essas crianças e por esses jovens? Então é por isso e por tantas outras que, além dos antecedentes, das dificuldades que esses espíritos trazem, encontram um meio ambiente que não é propício e que vai lhe favorecer a violência, a tristeza, a apatia, né, a preguiça mental, porque não se forma hábitos desde criança. É claro que a abstração feita, aqueles casos graves e severos de doenças psíquicas e outros casos mais, não é? Cada caso é um caso. Mas outro fator que nos chama muita atenção é a questão da banalização do mal. Não é só Hannah Arendt que fala na banalização do mal. Jesus já nos chamava atenção sobre isso. Jesus não relativizou sobre o sofrimento no mundo. E ele foi claro, ele foi piedosamente correto e crístico quando ele, em sua despedida na última ceia, ele fez uma prece intercessória ao Pai pelos seus discípulos. E nessa prece Jesus dizia: Pai, eu não vos peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, meus amigos, não vamos banalizar o mal não, porque o mal existe e está aí. O mal existe e está aí com toda a força e predominância. Apesar de ser relativo, porque nós só sabemos, só o bem é verdadeiro, só o bem é absoluto e o amor, mas nós não fazemos essa opção por ignorância. Por ignorância ainda. Eu não diria que é por maldade. Sofremos ainda porque ainda desconhecemos o valor da administração das nossas escolhas. Possuímos uma liberdade de ação, um ir e vir natural, providencial, diante das leis divinas, mas não sabemos utilizar essa liberdade. E o sofrimento, então, vem em decorrência dessa nossa pequenez, dessa nossa incapacidade em administrar o nosso livre-arbítrio. Isso é fato. A banalização do mal, nós vamos ver que a preocupação com esse pensamento espiritual é antiga. Lá em Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 9, diz lá em Eclesiastes: alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Então aí a amiga Joana de Anjos, a grande educadora, vai dizer, o que ele está dizendo aqui? Está fazendo um convite ao comportamento moral equilibrado.
Nós não precisamos aqui dizer que é tal ou tal religião que vai ajudar, mas esse pensamento de religiosidade, essas ideias religiosas também ajudam. Mas é importante que o jovem que questiona tanto, embora toda religião é boa, o importante é que tenha disciplina mental, disciplina espiritual, horário, princípios como pontualidade, assiduidade, cumprimento do dever, que é o que a gente estava analisando e esquecendo. Então, Paulo de Tarso também se preocupou muito com isso. E ele falava ao seu filho Timóteo, que era o filho do coração. Ele dizia, ninguém despreze a tua mocidade, mas torna-te o exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Que ninguém despreze a tua mocidade. Meu jovem, lembra-te que tens tudo e todo o poder diante de tuas mãos. Que tens o saber, que tens a oportunidade. Um quanto energético favorável ao desenvolvimento das realizações e do teu projeto de vida. Não deixa que ninguém invada este teu espaço psíquico, espiritual, que é só teu, que é só do teu coração. Meu jovem, meu amigo, cuida bem de ti, cuida bem da tua alma. Cuida bem das coisas que gostas, que gostais e que desejas e que acreditas que elas se realizarão. Porque o futuro a ti pertence. Então nós vamos ver, meus amigos, que não só na atualidade, como o Dr. Augusto Cury, muitos outros que estão trabalhando nessa linha de valores, de educação de jovens, nós temos aqui em Leon Denis um olhar sobre o tempo presente. Eu achei que esse livrinho e trouxe para que vocês possam, se quiser, pesquisar um pouquinho, fazer uma leitura boa. Leon Denis, esse grande filósofo francês, continuador das ideias e do projeto de Kardec, o projeto da doutrina espírita, que naquela época, e até hoje ainda se chama espiritualismo moderno, eles aqui colocam uma série de artigos da Revista Espírita, viu? Artigos que foram na década de 1920, certo? Então, Leon Denis diz lá, existem dois tipos de juventude. Uma juventude que é frívola, insensata e demente. E demente. Então aí, agarradinha, vendo, fazendo o que lhe dizem. No mundo só, no mundo digital. Não é bem por aí. Né? A gente sabe que não é bem por aí. Né? Mas ele disse, sua máxima é, preciso que a juventude passa. É aquela fase ligeira, apressada, ansiosa, entende? Ele diz, entretanto, há uma outra juventude cuja máxima é precisamente contrária, diz lá Leon Denis, porque estes jovens conservam a poesia e o frescor das primeiras horas da existência de suas almas, até avançarem para a idade madura e até mesmo na velhice. São eles que, tendo conservados os grandes entusiasmos, o fogo sagrado, o ardor do pensamento e a religião altiva e radiosa do ideal. Olha aqui, qual é a religião que Leon Denis está dizendo? A religião altiva e radiosa do ideal. Salvarão o futuro. Ora, meus amigos, nós temos visto jovens, e não vamos dizer que são jovens de poder aquisitivo, não. Jovens que não foram ricos, viveram com dificuldade. Jovens como Rui Barbosa, Santos Dumont, que embora tenha se suicidado, entende? Mas que fez grandes coisas. Santos Dumont está esquecido. Santos Dumont não aguentou a barra. Quando viu que o seu invento estava sendo utilizado para promover as guerras,
ele endoideceu, ele não aguentou. Não aguentou, não resistiu e matou o personagem. O personagem que inventou. Porque desde pequenininho ele dizia, homem voa, homem voa, homem voa. E perguntava, quem é que voa? Dê o nome de um pássaro, animal que voa. Homem. E perguntavam para ele quando pequeno. E homem voa, meu filho? Homem voa. Já trazia no seu subconsciente a ideia mestra da sua tarefa aqui na Terra. E inventou o avião, né? Hoje mais sofisticado, né? E fez essa criação magnífica. Rui Barbosa, um Castro Alves, Antônio de Castro Alves, aqui no interior da Bahia, um jovem que hoje continua trabalhando no ideal da liberdade em terras brasileiras, ainda, esse jovem lindo. E nós estamos vendo tantos outros que estão aí, fazendo e acontecendo, mas ainda representam uma parte muito pequena. Então, o que é que Leon Denis está dizendo? Estes espíritos que ele diz mais adiante, que formam uma juventude de elite, olha bem, não é juventude rica, elitista nem elitizante. Ele está falando na elite intelecto-moral. Espíritos que vêm preparados, com projetos, mas nem sempre aqueles levam adiante. Eles conseguem, não conseguem, porque encontram muitas limitações e vão encontrar também um meio muito doentio ainda aqui na Terra. Se não encontrarem famílias corajosas, eles não conseguirão. Então, Leon Denis está falando, e como nós sabemos, que tem muitos espíritos que estão chegando. E é bom que se traga uma boa notícia de que espíritos que já entendem de regeneração, que já cresceram, que já conseguiram um patamar evolutivo melhor que o nosso, que eles venham nos ensinar. Isso é da lei, da solidariedade entre os povos e entre os mundos. E assim Deus o permite, para que nos tornemos melhores. Então, vamos amparar estes espíritos que estão chegando, que de nós se aproximam, porque cada um deles tem o seu projeto existencial. Então, Leon Denis diz mais, a juventude é muito bela, mas está aqui possui grandeza, que constitui uma beleza suplementar. Olha que lindo, Leon Denis, né? Analisemos o papel que ela terá de desempenhar e as condições nas quais deverá iniciar o seu nobre labor. Aí ele fala dessa juventude intelecto-moral que recebe o título de juventude idealista. Qual é o seu ideal, meu jovem? Qual é o seu ideal? Estamos amparando os ideais dos nossos filhos? Porque nós outro dia falávamos numa instituição aqui, o modelo de mãe que foi Maria Santíssima, e ela veio e garantiu o projeto de vida, de luz e de liberdade do mundo, de libertação do planeta, através do seu filho. E ele veio através dela. Você acha que isso é pouca coisa? Ser mãe de um Cristo? Ser mãe de um Messias, um enviado de Deus? E que veio por amor? E que veio por amor? Ele quer que estes jovens sejam parados. Ele quer que estes jovens sejam saudáveis. E que vivam no mundo e que o mundo os receba com dignidade, respeito e solidariedade cristã. Isso é o mínimo que nós podemos fazer. Então ele diz, até o presente momento a juventude moderna não teve a liberdade de escolha. Aí vocês vão dizer, puxa, Vânia, mas estava onde? Do ponto de vista intelectual, em pleno século XIX. Pasmem, pasmem. Mudamos muito? Agora em pleno século XX? Mudamos muito em quê? Em quê? Por que a ausência de liberdade? Gente,
ainda temos tantas limitações, tantas restrições. Lembrando que liberdade não é libertinagem. É direito de escolha, é direito de ir e vir, é direito de estudar, do jogo, do lazer. E quantos jovens estão no mundo do crime? Quantos jovens estão aí no mundo da droga, tendo limitado o seu livre-arbítrio, tendo limitado o seu livre-arbítrio. Então, demais, juventude contemporânea carrega a marca quase indelével desses dois tipos de educação. Eu não vou falar aqui não, porque ele coloca aqui uma educação que ainda existe até hoje, de um tradicionalismo, de uma herança egregística muito fechada, muito dogmática. Então ele diz que estimo que a juventude de elite chamada a reconstruir o porvir poderá realizar as grandes obras necessárias à salvação da humanidade, mas somente à medida em que ela mesma estiver liberta dos velhos preconceitos dogmáticos e dos conservantismos seculares, e se durante livre e forte expansão de sua personalidade, ela passa a agir com desinteresse absoluto. Pensaram? Pensemos juntos. Expansão da sua personalidade. Quando grande maioria dos jovens estão matando o personagem. Matam o personagem, mas não mata, não destrói a individualidade espiritual. Não destrói. Permanece vivo, desencantado. Quantos jovens, meus amigos, estão chegando ao mundo espiritual através da porta de um suicídio inconsciente? Através do consumo de drogas e tantos outros malefícios. Então a gente percebe que é possível se trabalhar com o jovem. E Leon Denis chama a atenção aqui muito bem, que não é só delegar a família, a educação religiosa é com família, educação... Não, ele diz aqui, é muito importante, porque onde é que os nossos jovens e os nossos filhos passam a maior parte do tempo? Na escola. Na escola. Quando é meio turno para fazer as tarefas de casa. Mas é estudando o tempo todo. Quantos anos na infância, no ensino médio, no ensino fundamental, no ensino médio, quanto tempo? E a família está presente? Faz, mas a família não pode fazer tudo, porque tem muitos familiares e famílias que não têm condição, nem condições intelectuais para acompanhar a vida dos seus filhos. Então é preciso que se repasse e que se faça uma emenda, como ele diz, uma reforma no sistema educacional. E já no tempo de Allan Kardec, Leon Denis diz aqui, no iniciozinho do livro, que Kardec desejava implantar esse sistema que não é de religiosidade, de religião a mais, nas escolas primárias, orientar a criança para Deus, para a vida, para o belo, para o bem, para usar a sua liberdade. Então, quando o professor Hippolyte Léon Denisard percebeu, grande Pestalozziano, da beleza dos ensinos que o espiritualismo moderno trazia, ele viu que não era uma religião a mais e que podia ser difundido. Faz do espiritismo e das ideias basilares desta sã doutrina aqueles que ainda desconhecem, que é lei natural. Deus, Espírito, vida além do que nós chamamos vida. O homem, este ser interexistencial.
Pense aí, meu jovem, se você souber que você continuará existindo, você vai fazer uma bobagem dessa? Você vai jogar fora os seus verdes anos da vida? Claro que não. Claro que não. Porque todo jovem é inteligente. Toda juventude é bela. Adoece porque o mundo ainda está adoecido. E as doenças que ainda existem e persistem no mundo, como a depressão, que está sendo difundida como o mal deste novo século, deste século, a depressão, e os espíritos estão alertando, vem porque as doenças. Quem é que adoece primeiro? O homem, o ser moral. Dr. Dias da Cruz defende essa tese muito bem, para que se não medique corpos humanos, para que se trate, se trabalhe a alma dos homens, os homens doentes. E diz esse grande entusiasta, este grande saber científico e curador, como é que se dá ao corpo uma autoridade que o corpo não possui? Se o corpo é a máquina, se o corpo é o carrinho que eu levo, se o corpo é o instrumento e a morada do espírito, você vai responsabilizar os defeitos, as dificuldades e os desastres à casa ao morador, ao dono e representante daquela morada. Então ele diz mais ainda numa mensagem muito interessante: curem-se os homens, curem-se os doentes e a doença desaparecerá da terra. Então vamos curar nossas almas, vamos curar nossos jovens, mas que essa mensagem seja difundida nas escolas. Eu estou vendo trabalhos bonitos que as federativas estão fazendo nessa área da natureza, do cultivo e do cuidado com as fontes, com os rios. E por quê? E por que não divulgá-los nas escolas? E por que não divulgá-los? E por que não se criar, meu Deus, caminhos de educação espírita, mas que não é de espiritismo só, é de educação do espírito? Estamos fazendo sim, é claro. Mas isto precisa crescer, precisa ser difundido, precisamos de nos alertar, porque os dados, veja bem, de pesquisa, são alarmantes. Alarmantes. Então, ele fala aqui em outros fatores de importantes, como ele diz, o autor ratifica a importância do surgimento de novas ideias em torno das grandes questões da vida e da morte, como melhor preparando o homem para as lutas e as tarefas da existência. Perceberam? Então, se nós vamos observar, se numa época em que estávamos apenas iniciando uma invasão organizada de mentes desencarnadas, no século XIX, era século XIX, veja bem, estavam já vislumbrando novos horizontes para a educação do jovem. Olha a perspicácia, olha a seriedade, olha o homem de fé, o homem de estudo, o homem de ideal. Então, na atualidade, o que é que nós estamos observando? E que os jovens já devem estar desconfiando, alguns, é que esse pensamento cartesiano, penso, logo existe, já não atende à nossa ânsia de vida verdadeira. Não atende. É preciso ir mais adiante.
É preciso ir ao fundo do poço. É preciso ir às raízes do problema, como ia o Mestre Jesus de Nazaré. Eu vim ao mundo e venci o mundo. No mundo tereis aflições. Então nós não podemos liberar os nossos jovens das aflições. Ele fala aqui no ensino oficial nas escolas que deve inculcar nas crianças dos povos as noções de uma moral que não seja desprovida de sanções. Sim, liberdade. Você faz, você é responsável por aquilo que você faz. Liberdade de ação. Onde nós estamos indo além de moral e civismo nas escolas? Estamos lendo, não. Não estamos, não. É muito conteúdo, muita informação. E ele fala uma série de coisas. Ele diz que a tarefa não é fácil, fala na responsabilidade dos pais e nas limitações que a própria família ainda possui, ainda enfrenta nos dias atuais. Vamos precisar criar estratégias de ação, mas precisamos de estar atentos no nosso posto, no nosso lar, nos escandalizando com o mal, ensinando para os nossos jovens e nossas crianças a verdade. Quando eu dizia para o meu pai, no meu tempo de infância, meu pai, eu estudava num colégio que na época era de elite, né? Elite intelectual, e tinha desfiles. Eu sonhava em sair fantasiada, vestida de Princesa Isabel, porque elogiavam muito os meus cabelos. E eu pensava que a Princesa Isabel tinha os cabelos iguais aos meus. O que não era verdade, o que não é verdadeiro. Então eu dizia, meu pai, eu quero sair de Princesa Isabel, toda de dama antiga, que coisa linda, libertando os escravos, entende? Aí meu pai dizia, minha filha, mas eu não posso. Só isso que meu pai disse. Eu não posso, eu entendi tão bem. O eu não posso de meu pai. Estudar, sim, com dificuldades eu tinha, mas sair, gastar com luxo, em desfiles, era desnecessário. E a família não podia arcar com esses gastos. Fiquei menos por isto? Não, nem um pouco. Aprendi a lutar com as dificuldades e a vencer as limitações. Então, ele diz, a tarefa é fácil para a escola, mas nós vamos aqui ver um pensamento interessante para que a gente já vá finalizando essa nossa ideia comovedora de ajudar o jovem, de caminhar junto com o jovem, de trabalhar com o jovem, sobretudo aqueles que estão próximos a nós. Então, diz Joana, a adolescência é o período próprio do desenvolvimento físico e psicológico, que se inicia aproximadamente aos 14 anos para os rapazes e aos 12 anos para as moças, aqui de uma forma relativa, prolongando-se até os 20 e 18 respectivamente. Nos países de clima frio, bambam sendo tudo bem. Completando a reencarnação, diz a educadora, o adolescente passa a viver a experiência nova, definindo os rumos do comportamento que o tempo amadurecerá através da vivência de novos desafios. Estamos tirando o desafio da vida do adolescente? Não estamos. Não estamos. Não é para tirar. Desafio é justamente o que mobiliza essa aprendizagem. Desafio é o contato com o novo e que eu ainda desconheço e preciso conhecer. Então, ele diz, a juventude é um período para aprendizagem, fixação de hábitos que se tornarão condutas no futuro. Daí a importância de se preservar a integridade física, moral e espiritual dos nossos jovens. A comunhão com a verdade deverá ser a experiência histórica, desde o seu primeiro momento, que se irá fixando nos painéis da alma até transformar-se na meridiana luz do conhecimento libertador. A comunhão com a verdade. Qual era o conhecimento que liberta? Ainda ontem um amigo Paulo de Tarso falava isso no seu programa,
das sextas-feiras, a verdade, não é? Sobre a verdade. É o conhecimento da verdade. Mas é só o conhecimento da verdade? Mas é o conhecimento da verdade de si mesmo. Quem sou eu? Esse gene divino. E justamente essa libertação vem quando eu atualizo a lei divina que está inscrita na minha consciência. Aí eu estou em comunhão com a verdade. Aí eu estou trilhando um movimento libertador. Então Jesus não disse palavras de efeito. Nota, então, ele diz, com a sua prática superarás a prática da verdade, os impulsos agressivos, as tendências nefastas, as dependências perniciosas. Do livro Luz nas Trevas. Meus amigos, será que nós pais, será que nós adultos estamos tendo conhecimento dessa realidade que é Deus em nós? Não é só do personagem, não é só o personagem. O personagem passa. CPF só existe um. Quando a gente desencarna, acabou. O que existe é o nosso eu verdadeiro, esse Cristo interno que precisa brilhar. Mas não é com mais religiões ou religião. Não somos contra. Se existe religião bonita, que os jovens estão se sentindo bem, que os façam. Mas não podem viver desamparados e sozinhos. Né? Então a juventude, diz lá Emmanuel, pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para a viagem importante. A infância foi a preparação, a velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes. Olha os marinheiros experientes, aprendendo a se organizar e a terminar a viagem com êxito desejável. É indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil e que ninguém lhe ofereça perspectivas de domínio ilusório. Que beleza, o educador, esse grande pacifista, que foi e continua sendo Emmanuel. É indispensável amparar a mentalidade juvenil, para que se tenha o êxito desejável nessa viagem, para que ele não parta antes da hora, para que ele continue a sua matrícula na escola da vida, e para que juntos continuemos, parceiros educativos, nesta linda viagem de amor, junto com as crianças, juntos com os jovens. Lembrando que a própria espiritualidade está se movimentando. E é nesse instante, meus amigos, da hora da Santíssima, que nós vamos pedir ao coração das mães, aquelas que têm os seus filhos adoecidos, aquelas que precisam da ajuda, orem, peça e diga para seu filho: filho, você não está só, nós estamos juntos. Vamos dividir essas aflições, vamos dividir o peso dessa culpa, dessa tristeza. Não tenha medo de olhar nos olhos do seu filho, ou de sua filha, ou seja, de quem for, ou seja, do seu aluno, do seu educando, do jovem que está à sua frente, e diga: podemos caminhar juntos. Você é luz. Você, meu jovem, é o futuro das realizações. E Deus espera que todos nós estejamos juntos nessa grande viagem. Tudo o que fizermos em benefício será válido aos olhos de Deus. E os amigos espirituais se movimentam. E nesta semana, dizia lá irmão Eustáquio, que vinha ele, Sheila e o irmão Nestório fazer uma visita a um lar.
Ele dizia o nome do condomínio, eu não vou aqui colocar, num condomínio que eu não sei se é no mundo espiritual, se é num condomínio residencial, porque me pareceu o nome familiar. Viu fazer a visita, atender o pedido e um apelo de uma mãe que estava pedindo ajuda para um filho em depressão, num estado severo. Cuidem, olhem, fiquemos atentas e vamos juntos com nossa Mãe Maria Santíssima. Vamos juntos com a Mãe de toda a humanidade. Que Deus abençoe o coração das mães e o coração dos filhos. Muita paz, meus amigos. Que assim seja. Invocação a Maria, Mãe Santíssima, Senhora do socorro e do amparo, derrama as tuas bênçãos de paz sobre a nossa humanidade. Envolve o nosso planeta Terra nesse momento de provações e expiações coletivas. Intercedei por vossos filhos, Mãe amorosa, junto a Deus e ao teu Filho Jesus. Que todos nós possamos sentir nesse instante a tua presença enchendo os nossos corações de esperança e de fé. Auxilia-nos no atendimento àqueles que sofrem, vitimados pelas dores do corpo e da alma. Ensina-nos a compreender que todos os sofrimentos passarão e só Deus permanecerá como fonte divina do poder que nos fortalece o caminhar. Mãe Santíssima, queremos seguir as palavras e os ensinamentos do teu Filho Jesus. E nessa hora em que vozes clamam por justiça e as intempéries dessa vida nos convoca a realizar o melhor, unimos os nossos pensamentos e dirigimos os fluidos curadores e energias saneadoras no socorro daqueles que se encontram nos leitos dos hospitais. Que os espíritos curadores possam canalizar a nossa força curadora a todos os vales da terra atingidos por calamidades físicas e espirituais. Te pedimos particularmente pelos lares e pelos familiares que perderam seus entes queridos. Cura, minha Mãe, cura as nossas almas adoecidas pela desesperança e pelo medo. Que a legião dos filhos de Maria, os samaritanos e trabalhadores da Cruz Vermelha do Espaço, visite os doentes, inspire os profissionais da saúde. Visita o nosso lar, Mãe e Senhora dos remédios, e cura todos os que aqui se encontram com vosso bálsamo de amor. Agraciados pela tua presença, deixa aqui, Mãe querida, impregnado em nossas auras, o vosso perfume de paz.
Ó rosa mística de Nazaré, bendita sois entre todas as mulheres, e bendito seja para sempre o fruto do vosso ventre, Jesus. Com Maria, com Jesus, demos graças a Deus. Que todos os lares sejam abençoados. Muita paz a todos nesse instante. Gratidão, meu Deus. Gratidão, gratidão, gratidão.